Bom dia. Vamos fazer leitura da Palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Leremos os 6 primeiros versículos. Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Eterno Deus, nosso Pai, te rogamos que Tu mesmo nos abras as Tuas Escrituras nesta manhã e desvende os nossos olhos para que possamos contemplar todas as maravilhas da Tua lei. A Tua palavra está diante de nós, como Tu a fizestes escrever, e agora nós te rogamos o sentido e o significado dela de tal maneira que ela produza em nós todas as bênçãos para as quais Tu designaste o que está escrito diante de nós. Consola-nos, pois, santifica-nos, fortalece a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança e concede-nos, Pai, todas as consolações e todo o poder da Tua palavra sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos falado sobre a esperança e nesta manhã nós acabamos de ler uma sentença que Deus fez escrever, falando sobre a esperança da nossa vocação. Deus aqui então está aliando a palavra esperança ao nosso chamado. Vocação quer dizer eleição, escolha, chamado. E essa escolha, esse chamado, implica em justificação e glorificação. Portanto, nós fomos chamados por Deus na esperança para uma nova relação com Deus. Não é uma religião. Religião é a tentativa do homem de chegar a Deus. Esforço humano para atingir a Deus. É Babel. Mas o cristianismo, aquilo que vivemos em Cristo, é o resultado de Deus ter descido até nós, em Cristo Jesus. Muitos aqui podem testemunhar de que foram encontrados por Deus quando menos esperavam isto.
Porque Deus tem o seu tempo certo para nos reconciliar com Ele, para converter o nosso coração a Ele. Jesus Cristo disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Portanto, essa vocação, esse chamado, essa escolha, ela faz parte da esperança que nós temos exposto aqui a cada domingo. Mas qual é a esperança da vocação? Porque essa é a sentença, essa é a frase, essa é a expressão que Deus escolheu para nós nesta manhã. Que nós temos esperança no nosso chamado. Também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Bom, então vamos começar com o seguinte: o que é que se espera de um vocacionado, de um escolhido, de um eleito? Quando Deus chama alguém, quando Deus vocaciona alguém, o que é que se espera do vocacionado? Aqui, na exposição da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa dizendo que o que se espera de alguém que foi chamado por Deus, que foi vocacionado por Deus, é dignidade no viver. Que acima de tudo vivais por modo digno da vocação a que fostes chamados. Viver de modo digno de Deus é algo impossível ao ser humano. Por causa da maneira como nós fomos atingidos pela queda, por causa da corrupção total do gênero humano, não existe ninguém, humanamente falando, que possa viver da maneira digna de Deus. Só uma pessoa, uma única pessoa, viveu neste mundo da maneira digna de Deus, que foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas ele era Deus. No entanto, Jesus Cristo nos enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, para habitar em nós, para nos capacitar a vivermos dia após dia de uma maneira cada vez mais digna de Deus. E o processo que Deus escolheu para nos conceder essa graça, esse poder, se chama santificação. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, que é Deus em nós, ele conhece a Deus porque ele é Deus, e ele veio com a missão de nos conceder o conhecimento de Deus, para que nós pudéssemos viver de maneira digna de Deus. Em mais de uma vez, o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas que nós devemos viver para o inteiro agrado de Deus, fazendo a vontade de Deus, que é o nosso Pai. O dever de um filho
é honrar o Pai, vivendo de maneira agradável ao Pai. E a principal expressão desse viver de maneira agradável ao Pai é a obediência ao Pai, o respeito ao senhorio do Pai. E então, a Bíblia nos diz que essa dignidade de viver segundo Deus, ela envolve humildade, mansidão, longanimidade, amor, diligência. E a palavra diligência quer dizer um esforço consciente da vontade. E viver fazendo a paz, sendo pacificadores. É muito difícil pensar em que nós precisamos viver todas essas realidades em um mundo que é totalmente contra esse tipo de vida. O mundo entende humildade e mansidão como covardia, como apatia. Para o mundo, a pessoa precisa ser agressiva, dominadora. Existe uma palavra na reengenharia do mercado de trabalho, que é a palavra proatividade. E a proatividade, ela tem sido ostensivamente exigida por aqueles que fazem palestras para empresas, como uma atitude agressiva para dominar não apenas a função, o serviço, mas dominar os concorrentes e vencer os concorrentes. Proatividade tem sido difundida como uma atitude necessariamente vencedora, se alguém quiser se dar bem no mercado de trabalho. Então o mundo não conhece humildade e mansidão e longanimidade, porque para o mundo isso é fraqueza, é covardia. Mas a Bíblia está dizendo que Deus exige dos seus filhos que eles vivam dignamente a vida de Deus, sendo mansos, humildes, longânimos e pacificadores. É o que está escrito aqui. E que nessa condição de vida nós suportemos uns aos outros e perdoemos uns aos outros em amor. Como é que alguém vai sobreviver em um mundo tão violento nas suas disputas, na corrida para ser o melhor, praticando aquilo que a palavra de Deus pede? Parece incoerência, pelo menos com a realidade humana. Mas é o que Deus exige dos seus filhos. E o próprio Jesus Cristo disse: aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração. Jesus era manso e humilde de coração. Mas quando foi preciso, ele pegou um chicote e chicoteou os vendedores do templo, porque estavam usando a casa de Deus de maneira errada, de maneira infamante, irreverente. E ele mandou os vendedores embora e virou as mesas deles. Eu fico imaginando Jesus Cristo fazendo isso. E na minha imaginação, ele não pediu por favor. Ele não disse: senhores, por favor, aqui não é lugar para isso, vão embora. E chicoteando ao mesmo tempo. Não dá para imaginar isso. Então, a humildade e a mansidão não tem nada a ver com covardia, com apatia, com inexpressão. Porque aquele que é humilde e manso, ele pode e deve ser firme e vigoroso no tempo certo. Ele pode fazer exigências, ele pode dar ordens, mas sempre respeitando os limites daquilo que a palavra de Deus nos ordena, que seja uma vida digna de Deus. Pode haver firmeza sem xingamentos, sem gritarias. Pode-se fazer predominar a vontade na gerência de um negócio, sem injustiça, sem gritarias, sem raiva. Então, esse comportamento digno que o chamado, que o vocacionado precisa apresentar, é para que nele a glória de Deus seja vista, para que Deus seja visto através do nosso comportamento. Ter um comportamento digno de Deus expressa o poder, a glória e a existência de Deus. Deus pode ser visto no nosso viver diário, e é isso que Deus espera de cada um de nós. Deve haver um esforço consciente da vontade para viver essa realidade no dia a dia, ou seja, a nossa consciência ela deve estar sempre focada, centrada nessa exigência da parte de Deus, porque cada um de nós é chamado por Deus, é vocacionado por Deus. Essa vocação da esperança tem a ver comigo e com você, com cada um de nós. Cada um de nós que recebeu a Cristo como Salvador, foi chamado por Deus, foi vocacionado por Deus. É o chamado da esperança. Porque a Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Deus nos acolheu em Cristo para sermos seus filhos. E a nossa vida precisa expressar aquilo que Deus é.
E Ele quer que nós façamos isso através dessa maneira de viver. Uma das coisas mais difíceis nos nossos dias, como filhos de Deus, é sermos pacificadores. Porque a terminologia do mundo, especialmente nos nossos dias, se refere à revolução. Nós estamos vivendo dias revoltosos, em que as pessoas são chamadas a se posicionarem em favor de uma revolução. E esses que defendem a revolução são chamados de progressistas. E os progressistas, eles tendem a se tornar cada vez mais revolucionários. E a propaganda do mundo é de que quem não for progressista vai ficar para trás. Quem não se enquadrar nesse modo e ritmo de vida não vai ter nada. E a palavra de Deus, ela pede que nós caminhemos no passo de Deus. É Deus quem dita a nossa ordem de marcha. Deus não tem pressa. E como Deus, ele olha para o futuro, vendo todas as coisas realizadas, então Ele não se preocupa com o amanhã e quer que da mesma forma nós, como seus filhos, não nos preocupemos com o dia de amanhã. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que não apenas conhece o amanhã, mas governa o amanhã. Ele governa as nossas vidas de tal maneira que o amanhã não será uma surpresa para nós, porque não é surpresa para Ele. Então, quem entrega as suas vidas nas mãos de Deus, mansamente, humildemente, estará sempre na vanguarda da vida. E terá sempre o seu lugar em qualquer ambiente. E a preocupação principal é o mercado de trabalho. Deus é o dono do mercado de trabalho. Todas as vagas são dele. Vagas de trabalho, vagas de universidade, vagas de hospital. E Ele dispõe todas as coisas para aqueles que lhe pertencem. A história é escrita e disposta levando-se em consideração os filhos de Deus. A Bíblia diz que quando Deus repartia a herança das nações, Ele estabeleceu os limites da terra, levando-se em consideração a sua igreja, o seu povo. Nós não precisamos nos preocupar. Em preocupar, eu estou me referindo a andar ansiosos, desesperados.
sem conseguir dormir ou comer, dominados pela preocupação. Jesus Cristo falou que nós não precisamos disso, porque Deus cuida de nós. Então nós podemos ser como aquele cântico que diz: calmo, sereno e tranquilo. É claro que ninguém vive sem preocupação, no sentido de que todos nós temos os nossos compromissos para dar conta. Mas o que Jesus Cristo quis ensinar, com a sua mansidão, com a sua tranquilidade, é que por termos um Deus que cuida de nós e que é todo-poderoso, nós podemos estar tranquilos com relação ao nosso futuro. Porque nós fomos chamados para uma esperança que não vai se mover, que não vai se afastar de nós, que nós não vamos perder. Portanto, o que é que se espera de um vocacionado, de alguém que foi chamado por Deus? Dignidade no viver. Viver em obediência à palavra de Deus. Depender de Deus. Para isso é necessário uma vida de constante oração, buscando a Deus em todas as coisas, buscando a Deus para as escolhas e para toda a orientação da vida. Falar com Deus como se fala com um amigo, com um pai, com uma mãe. Nós conversamos com as pessoas, nós pedimos conselhos, nós pedimos orientação. Deus quer que nós vivamos com Ele dessa forma, natural. Nós somos filhos, Ele é o nosso Pai. Ele nos fez promessas, Ele entrou conosco em uma aliança de paz, de proteção, de segurança para toda a vida. É Ele e o poder dele que faz com que nós perseveremos na fé. Ele tem um compromisso conosco, um contrato conosco de proteção, de providência, para que nós possamos descansar nele e esperar nele, em todas as coisas. Isso é real, isso é concreto. Nós temos um Deus que age. E o que é que o vocacionado espera? A primeira pergunta foi: o que é que se espera de um vocacionado? Um viver digno de Deus. E agora, o que é que o vocacionado espera? Qual é a esperança daquele que foi chamado, daquele que foi vocacionado? O vocacionado, aquele que foi chamado, ele espera que Deus cumpra as suas promessas, que Deus cumpra a sua aliança, porque quando Deus chamou, Ele prometeu alguma coisa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Não há chamado sem promessa. Deus resolveu fazer uma aliança com aqueles que Ele chama. Jesus Cristo disse
Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Chamado com promessa. Em todas as Escrituras, Deus se revela como aquele que é Senhor Todo-Poderoso e que nos ama e que quer nos fazer bem. Deus disse: eu aqui sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Chamado com promessa. E aquele que é chamado, ele quer que as promessas de Deus, que a aliança de Deus seja cumprida. Ele quer ver isso funcionando na prática, no dia a dia. É o que todos nós queremos. Ver Deus agindo nas nossas vidas, respondendo às nossas orações, abençoando o trabalho das nossas mãos, fazendo prosperar o desejo do nosso coração. A Bíblia promete isso, Deus promete isso. Você tem experiência disso? Se você tem buscado a Deus em oração, sinceramente, se você tem buscado obedecer a palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta que você tem história para contar. De que Deus atua na sua vida, de que Deus está cumprindo as suas promessas, a sua aliança, porque eu posso dar testemunho de que Ele está cumprindo na minha vida. Dia após dia. Deus é fiel. E Ele cumpre as suas promessas e Ele cumpre a sua aliança. E é disso que o vocacionado precisa. E ele quer isso. Ele quer respostas. Ele quer ver Deus agindo dia após dia na sua vida. A Bíblia diz que Deus é aquele que dia a dia leva o nosso fardo, dia a dia. Você está vendo isso? Você está sentindo isso? Isso é evidente para você? Faz parte do seu dia a dia? De que Deus dia a dia leva o seu fardo? E nesse versículo lá na Bíblia, o final desse versículo é: Deus é a nossa salvação, a nossa ajuda, nosso socorro, a nossa proteção. Aquele que é chamado por Deus espera isso. Porque aqui está dizendo que a proposta de Deus é que Ele estará unido conosco num só corpo. Ele está mais perto de nós do que a nossa sombra. Uma das leituras bíblicas da revista da Escola Dominical, da classe de jovens e adultos, é o Salmo 121. Onde fala da presença de Deus real nas nossas vidas, tão presente quanto a sombra. Deus é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é quem te guarda, e te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essa é a realidade da nossa vida com Deus. Essa é a realidade que Deus prometeu àqueles a quem Ele chama. O chamado da esperança é Deus conosco. Moisés, toda vez que levantava o acampamento no deserto para prosseguir a jornada, ele exigia de Deus: Senhor, levanta-te e caminha na nossa frente. Senão nós não vamos.
Nós precisamos saber que Deus se levanta conosco da cama para caminhar conosco o dia inteiro e todos os dias. Mas para isso é necessário que nós busquemos a Deus, que nós realmente conheçamos a Deus de maneira prática. A última parte desta mensagem vai ficar para o culto da noite, onde nós vamos perguntar o que é que sustenta a esperança da vocação, o que é que sustenta a esperança do chamado. E está na passagem que nós lemos, e nós vamos desenvolver isso para a nossa edificação.